Fábio Sesnick e Pedro Saad vieram conversar com a gente sobre o trabalho que eles fizeram, o Manual do Patrocinador, 2015-2016. Antes, depois e durante, eles têm muita história para contar, relacionada sempre com os investidores, com projetos culturais fantásticos e de histórias muito legais. O que eu pedi para eles que eles falassem, primeiro contar um pouquinho de cada um, para vocês conhecerem um pouquinho mais da trajetória deles, e, no caso do Pedro, a trajetória da editora brasileira, e depois, não só abrir para as perguntas, mas falar da história do Manual do Patrocinador. Tá bem? Pedro, começa? Começa, Pedro. Boa noite. Afonso, obrigado pelo convite. Parabéns pelos 30 anos do evento. Bom, vou contar um pouquinho da editora brasileira. Eu que acabei entrando na área cultural por acidente. Eu sou advogado de formação, fiz administração na GV, mestrado, doutorado em administração. E sempre tive um gosto pela fotografia. Acabei trabalhando durante um tempo numa editora de São Paulo, durante 6 meses. Participei de um projeto com o Drauzio Varela e gostei bastante do dia a dia, de como o projeto desenrolava, e resolvi abrir a editora brasileira. O nome, desde o começo, eu imaginei que tivesse ser algo mais sério, que pudesse trazer uma imagem de uma empresa antiga, mais sólida, e que eu pudesse trabalhar com as leis de incentivo que eu já tinha estudado nessa primeira editora. Bom, o nosso primeiro projeto foi um projeto super bem-sucedido e grande. A gente fez o livro dos 70 anos do Pelé. Então, a gente envolveu aí umas 4 marcas mundiais, que foi a Copa da África, o próprio Pelé. A gente tem os direitos mundiais do Pelé até 2016, até esse ano. O patrocínio foi da Coca-Cola e a Unesco Mundial participou. Então, esse foi o nosso primeiro projeto, que saiu na versão impressa e online. Qualquer TV LG que você comprasse na época no mundo tinha a versão online do livro. Então, isso para a gente foi um sucesso. Eu fiquei animado em seguir. Me licenciei do escritório de advocacia que eu trabalhava, que, por sinal, me apoiaram bastante nessa decisão. E comecei a me especializar na área não só de incentivos fiscais, mas de projetos patrocinados, de forma geral. E percebi que, no setor, o grande gargalo sempre foi recurso, o incentivo, a dificuldade de aumentar o número de vendas nas livrarias, que, pelos números, não ajudam. 2/3 dos municípios não têm livrarias. E também tem uma dificuldade toda no mercado de conseguir ter preços que cubram o custo da produção. Então, nisso, o incentivo fiscal ajuda, e não só viabiliza o projeto, como deixa que os proponentes, os produtores culturais, ousem um pouco mais, avancem um pouco mais. Então, saindo do Pelé, a gente acabou aprovando um conjunto grande de projetos na Lei Rouanet, foi a nossa primeira lei. E eu percebi que, para vendê-los, não bastaria identificar empresas que pudessem ter um interesse especial em um tema ou outro. Então, a gente começou mapeando todas as agências de publicidade do país, que eu imaginei que fossem ser aí os nossos intermediários, o que não se provou verdade, porque eles têm o dia a dia deles, eles têm que fechar pacotes de mídia. Eles ajudam, sim, são excelentes parceiros. Hoje, eu me relaciono com boa parte das grandes agências, mas eles não estão lá para vender projetos de terceiros, e sim atender as empresas que eles representam. Depois das agências, a gente começou a mapear as maiores empresas do país, mas a gente tinha uma dificuldade, que o departamento de marketing tem uma rotatividade grande. Boa parte das empresas não conheciam a fundo as leis de incentivo, e a relação dentro da empresa, entre o departamento de marketing e o departamento fiscal financeiro, nem sempre é harmoniosa. Porque o departamento tem ali, o financeiro tem as suas metas, tem a responsabilidade de entregar os diferentes impostos, os seus prazos, e o departamento de marketing também aquela missão de ficar trazendo as novas ideias, mostrando que incentivar, apoiar projetos via incentivos fiscais não coloca a empresa em risco, que é uma coisa que pode reverter para a empresa,
pode reverter também para os stakeholders da empresa. Então, depois de mapear as maiores, a gente começou a abrir o leque mesmo, frequentar quase todas as feiras de comércio do país, indo ali de stand em stand, procurando o diretor de marketing, fazendo um corpo a corpo. Depois as câmaras de comércio, as federações de comércio. E com isso a gente foi formando um mailing importante, que a gente renova ele diariamente, porque se tem uma coisa que com o tempo eu aprendi, por mais que você invista na comercialização e no mailing, ele tem data de validade. Então, daqui a 12 meses, 24 meses, o teu mailing vale 30% do que você investiu. Então, a gente deixou o departamento comercial como o departamento mais forte da empresa. Mas eu percebia que ainda faltava alguma coisa, que era aquela informação mais detalhada, aquela dúvida que o diretor de marketing olha para você e fala assim, você tem certeza? Eu posso realmente entrar nessa lei? O meu financeiro vai perguntar se isso eu abato 100% ou não, que empresas usam, quais são os riscos. Foi nesse momento que eu conheci o Fábio, que é diretor do escritório Sesnick Salina Advogados, e ele já tinha essa ideia na cabeça, ele propôs, por que a gente não faz um mapeamento completo das leis de esporte, cultura e da área social, sendo que a minha área social é cultural. Então, a gente faz mapeamento nos 3 setores, no âmbito federal, estadual e municipal, e a gente coloca isso no manual. Daí, a ideia do manual, quantas páginas, será que vai dar? Mas, no momento, como me pareceu uma ideia ótima, eu topei. Falei, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu topo. Ele começou a compilar e montar um material, que foi um trabalho longo. Imagino que a parte de pesquisa, daí o Fábio detalha, não sei quantos dias e noites eles perderam atualizando os dados, falando com secretarias espalhadas aí pelo Brasil. E a gente teve ali o trabalho de tentar traduzir aquilo, deixar um layout atraente, né, palatável, tanto para os patrocinadores, que nesse primeiro momento era o nosso foco, como também para os produtores culturais, que acabaram sendo aí importantes na divulgação do manual. A gente compilou o material, fizemos a primeira edição impressa e também juntos pensamos, poxa, mas para deixar essa informação livre para acesso de todos os setores, né, tanto os patrocinadores como os produtores, é legal que tivesse uma versão eletrônica. Então, a gente criou um hot site que vocês conseguem acessar no manualdopatrocinador.com.br, para download gratuito, que você faz um cadastro, coloca nome, que empresa, você consegue downloadar o manual e ter acesso às mesmas informações do impresso, com uma grande vantagem. A versão eletrônica, a gente consegue atualizar com uma velocidade maior, porque, como vocês vão perceber aqui no manual, já no título a gente já data ele, então tem data de validade. Esse é 2015 e 2016. A gente está atualizando agora o manual, porque uma série de... O Fábio detalha melhor, porque eu fugi do setor jurídico. Tem mudanças na legislação, algumas leis novas que apareceram, como a lei de São Paulo, ligada ao ISS e IPTU. Então, a gente está reeditando o livro, atualizando, e vai sair em junho a versão 2016-2017. E foi uma aventura muito boa, porque, apresentando isso para as empresas, acabou surgindo uma outra demanda que era suprimida e a gente não imaginava que viesse. As empresas acabaram nos procurando para... Bom, eu entendi aqui que tem área social, cultural e área de esporte. Eu só usava a Lei Rouanet, percebo que eu posso usar 9% do meu imposto de renda dividido aqui em leis ligadas a câncer, criança e adolescente, fundo de idoso, esporte. Então, eu consigo otimizar ainda mais o meu recurso incentivado. Só que eu não tenho acesso a projetos, eu tenho dúvida se eu posso realmente desembolsar esse recurso de uma forma que eles não se sobreponham. Então, a gente começou, com a ajuda, claro, do escritório, a ajudar essas empresas a não só escolherem esses projetos, como entenderem um pouco melhor as leis, que é um mercado que está, por mais que as empresas de grande porte já usem bem boa parte dos recursos, tem muito potencial ainda para crescer, seja na pessoa jurídica, que foi o nosso foco aqui, como na pessoa física, que o Fábio desenvolveu alguns cases aí pelo Brasil. Daí isso foi avançando, 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 e hoje a gente consegue apresentar projetos de parceiros, em alguma medida,
E a gente está desenvolvendo uma plataforma que a gente chama de Marketplace, em que os proponentes vão poder inscrever seus projetos, divididos pelo setor e pelas leis que foram aprovados, e os patrocinadores vão poder procurar e encontrar os proponentes. Então, eu acredito que tenha sido, desde o início, uma colaboração importante, não só para o setor, mas para a própria editora. Acho que é para a gente também entender o mercado, tentar, de certa forma, devolver para o mercado algo que tem feito por nós, né? Então, acho que foi assim, Afonso, o nosso começo, que, pelo sinal, está no começo mesmo, porque ela é a primeira versão, mas tem repercutido super bem. Fabinho, de onde você veio? Boa provocação de Boa, início, né, Afonso? Você também largou a advocacia? Eu, na verdade, montei há 20 anos atrás um escritório de advocacia, ou até talvez indo um pouco antes. Assim, quando eu estava na Faculdade de Direito lá na USP, no Largo São Francisco, no segundo e terceiro ano da faculdade, eu participei ativamente da militância estudantil, centro acadêmico, união de estudantes, tinha uma atuação super ativa. E aí eu comecei a trazer para a faculdade muitos eventos culturais. Aí, quando eu fui também da União Estadual de Estudantes, levei para várias cidades do interior eventos culturais, e essa era meio minha relação com o mundo da cultura, né? Eu tinha tomado contato ali na faculdade, tinha várias coisas que eu gostava e tal, mas comecei a tratar com artistas e empresários de artista. E aí, em 95, quando eu já, então, portanto, tinha deixado a militância estudantil, estava no 4º ano da faculdade, um artista que eu levei para fazer uma turnê em vários lugares nos encontros estudantis, que é o Jorge Maltner, me convidou para ser empresário dele. Falou, poxa, você não quer ser meu empresário? Eu falei, nossa, mas será que eu vou acertar esse negócio de ser empresário de um artista? Eu falei, eu não sei se eu acerto, mas posso tentar e você vai me dando aí a orientação. E ele me ensinou muito, assim, porque foi comigo e falou, não, assim, você negocia o show, você apresenta a proposta dessa maneira. E aí eu fiquei em 95 e 96, que eu fui empresário dele, depois peguei um outro grupo de São Paulo, que chama Língua de Trapo, a Nausete, que é uma outra cantora, o Walter Franco, fiz vários shows com o Tom Zé, enfim, tinha uma produtora, portanto, Descobrimos quem inventou a lira shows. paulistana. Olha lá, só a lira paulistana. E aí isso foi, sim, era maravilhoso, fiquei amigo de muitos deles e tinha certeza que queria advogar. Assim, no final, falei, poxa, eu queria... E se eu pudesse trabalhar com essas pessoas desse mercado, de alguma maneira, ia ser prazerosíssimo, né? E aí chamei, no final de 95, eu estava no final do 4º ano, chamei o Salinas. Falei, pô, você não quer ser meu sócio nessa produtora que eu estou montando? Ele falou, não, produtora não topo não, mas se um dia você montar o escritório, a gente se fala. E aí, no ano seguinte, eu falei, vamos já montar o escritório, que eu acho que a gente tem toda a condição de trabalhar para o mercado. E aí a gente achava que o trabalho, nessa época, era o direito autoral. Pô, vamos trabalhar com direito autoral, vamos começar a estudar o assunto, né, porque na faculdade você não tinha essa formação específica, então a gente montou um pequeno grupo de estudos e começamos a estudar direito autoral. E aí eu comecei a falar com esses artistas, se precisar de alguma coisa e tal, a gente pode tentar ajudar aí nas dificuldades que vocês tenham, contratos com editoras, contrato com gravadora. E aí o trabalho andou. Em 96, a gente tinha uma terceira sócia, além de mim, do Salinas, se chamava Ana Azevedo. Ela tinha se formado 2 anos antes, então, em 96, a única que tinha carteira da ordem era ela, porque a gente estava no último ano da faculdade. Mas a gente já começou a pegar os clientes. A gente fazia, ela assinava, e começamos ali o escritório em 96. Chamava Azevedo, Sesnick e Salinas, que era a Ana, que era essa sócia, e nós dois. E aí, todos os 3 na mesma faculdade. E aí, eu, com o tempo, quando terminei a faculdade, fui desmobilizando a produtora, quer dizer, eu não ia conseguir trabalhar para nenhum produtor se eu fosse produtor, e, ao mesmo tempo, resolvi falar que, assim, o que mais a gente podia fazer para esse mercado, que não só o assunto do direito autoral, que é como a gente tinha começado, né? Então, em 97, 96, começaram as primeiras pessoas perguntando, mas vocês entendem essa coisa de projetos de lei Rouanet? Tinha acabado de regulamentar a lei, em 95,
E aí a gente falou, olha, podemos apresentar os primeiros projetos, claro. E aí começamos a entrar com propostas na Lei Rouanet. Aí também veio alguns clientes que queriam se formalizar. Olha, estou querendo montar uma associação, vocês ajudam? Não? Então vamos também montar uma associação. E aí a Ana foi mais para o lado do societário, dessa parte de constituição de empresa-entidade. Eu fiquei no direito público, então que era incentivo e tal, e o Salinas ficou com o direito autoral, ficou com o assunto de propriedade intelectual de maneira geral. Em 2000 ou 2001, 2000, o Quintino, que hoje é nosso sócio no escritório, procurou também, ele fazendo um escritório grande, a parte societário, de tributário, e veio ao nosso escritório, enfim, juntar força nesse momento. E, por acaso, em 2001, a Ana, que era essa sócia, o escritório então passou a chamar Azevedo, Sesnic, Quintino e Salinas, que era a Ana, o Quintino tinha entrado. Em 2001, quando o Quintino já na sociedade, a Ana descobre que tinha um câncer, e aí, assim, passa o ano fazendo uma quimioterapia, um tratamento super cruel assim, com a pessoa, né? E o câncer realmente tinha tomado boa parte ali do estômago, do intestino e tal. E aí ela faz a quimioterapia, melhora muito, mas resolve e fala, putz, depois de eu ter saído dessa, quero, enfim, parar de trabalhar. Ela estava namorando um rapaz em Paris, então falou, não, vou mudar para Paris, quero vender minha parte no escritório e quero me mudar. Mudou para Paris e morreu um ano depois, em Paris, um episódio super triste, porque ela era queridíssima da gente, mas, enfim, viveu lá esse último ano bastante feliz, e o Quintino passou, então, a ser o sócio que ficava, e o escritório virou Sesnic, Quintino e Salinas. E aí, assim, dali para frente, a gente avançou assim muito em todos os trabalhos jurídicos, digamos assim, que o mercado precisava. Então, tributário, contencioso, ações judiciais desse mercado, tributário, societário, propriedade intelectual, a parte do direito administrativo, né, que são os projetos, as questões ligadas a incentivo, ou a convênios, ou a contratos de gestão. Então, hoje, o escritório, quer dizer, 20 anos depois, né, virou uma referência. A gente é quase em 70 e poucas pessoas. Hoje estamos em São Paulo, Brasília, Rio e Los Angeles, onde a gente tem uma pequena base. Atendemos alguns clientes americanos que têm operações no Brasil, e viramos praticamente talvez o escritório mais, enfim, a referência no mercado como advocacia full service desse mercado. Eu publiquei em 98 um primeiro livro chamado Projetos Culturais. Esse livro, na verdade, não se pretendia um livro. Quem já teve assim viu, é um livro. Ele parece uma apostila, e ele era de fato uma apostila de curso em 98, que depois uma editora resolveu seguir reeditando. Ele teve 5 edições, mas era essa apostila que a gente vendia como se fosse um livro. Aí, em 2001, eu resolvi, falei, não, vamos fazer agora realmente um livro. Aí lancei o Guia de Incentivo à Cultura, que está hoje na 3ª edição, que eu não dou conta de atualizar tantas vezes, mas eu fiz em 2001, atualizei a 2ª edição em 2006, depois 2012, agora a editora está cobrando, o livro já esgotou, eu preciso fazer a nova, e não faz sentido só reimprimir, tendo em vista que várias coisas mudaram. Ao longo dessa história dos livros, tive várias vezes aqui no Sempre um Papo, Afonso sempre dando espaço e tal, então o projeto mora no coração, além de tudo é cliente, então tem mais esse carinho desde muito tempo. E assim, a gente vinha no mercado uma demanda enorme de empresas dizendo, poxa, mas como é que funciona o sistema de incentivos no Brasil? É complicado, vocês podem explicar e tal. Então a gente fez consultoria e atende hoje vários bancos, seguradoras, etc., que têm demanda de entender como é que pode investir. Quando o Pedro esteve no escritório, eu falei, Pedro, eu vi uma publicação nos Estados Unidos de uma empresa chamada Entertainment Partners, que faz uma publicação sobre incentivos de cinema nos Estados Unidos, e eles têm um negócio super bacana, catalogadinho por estado americano. Então, o que o Arizona está dando de incentivos, ou a Califórnia, ou a Flórida. E eu falei, se a gente fizer uma coisa didática desse jeito, eu acho que a gente consegue
difundir para um maior número de empresas como usar esses incentivos e consegue também, quer dizer, para nós, escritório, é uma maneira de nos posicionar para trabalhar, né, para as pessoas que queiram uma assessoria mais profunda em relação a esse tema. E falei para você, editora, quer dizer, se vocês observarem ao longo do manual, tem os projetos que a editora tem aprovado nas várias leis. Então, a gente falou, é uma perspectiva de, a hora que você manda isso para a empresa, o cara fala, bom, legal, entendi a lei, posso entrar em alguns dos projetos. Então, tinha aí uma parceria de ganha-ganha para a gente colocar o projeto de pé. Fizemos uma longa pesquisa, porque é muito complicado, tem vários estados que não têm site, que a informação está desatualizada, então a gente teve que tentar, com estados e municípios, falar com um a um, e temos feito um trabalho que tem sido bacana, que é manter cada estado e cada município em que a gente está catalogando até agora atualizado das novas edições do manual, de modo a também provocar que eles nos atualizem, isso tem acontecido, dizendo, olha, mudou aqui uma coisa na lei de Santa Catarina. Então, pô, é genial. Às vezes não avisam, mas quando avisam é ótimo, porque a gente consegue manter um conjunto de pessoas atualizado graças a essa informação que a gente recebe, e a gente está tentando agora ampliar para muitos outros municípios que vão sair na edição nova. E como o Pedro falou, quer dizer, a edição online está bem mais atualizada do que a física, porque todo mês a gente consegue fazer um update de arquivo, coisa que no impresso seria praticamente inviável, né? Então, é aí que estamos em relação ao manual. Tentei aí dar também um briefing da história. E, enfim, acho que era isso. Acrescentar alguma coisa? Eu acho que assim, um ponto importante do manual, que a gente tem sentido que ele evolui bem, é que, para a empresa em si, ela ajuda, inclusive, os produtores culturais que estão espalhados pelo Brasil a se organizarem. Então, tem algumas mineradoras, bancos, que têm operação em diferentes estados e que gostariam de incentivar, apoiar projetos regionais, usando não só a Lei Rouanet, que é a mais concorrida, como as leis estaduais e municipais. Então, eles indicam o manual para o produtor conseguir ter acesso e fazer a primeira inscrição, desenvolver os projetos. Então, isso tudo a gente não imaginava no começo, né? Mas acabou surgindo. Mas fala um pouquinho mais dessa pesquisa das leis, porque é uma coisa impossível. Tem municípios e estados que, ao contrário da de Minas Gerais, é uma coisa até interessante a ser colocada, não sei se você conseguiu identificar. Belo Horizonte, Minas Gerais, é o único estado brasileiro onde as 3 leis funcionam regularmente há quantos anos? Uns 20? 12, por aí, né? Sem nenhuma interrupção até esse ano. Né? Lamentavelmente, o governo do Fernando Pimentel promoveu essa exceção, que é não abrir edital esse ano, classificando do teto já ter estourado, umas coisas aqui incompreensíveis, lamentavelmente. Mas funciona a municipal, estadual, federal aqui a toda, sempre. Isso você viu em outros estados acontecer? Olha, como você mencionou, Afonso, é raro. Assim, São Paulo, por exemplo, é um estado que entrou tarde no estado, né? Acho que foi o último estado a ter uma lei de incentivo, e o município teve o seu incentivo bastante descontinuado. A Lei Mendonça vinha há um tempo capenga, e agora foi aprovado um novo incentivo municipal em São Paulo, aumentando o percentual que as empresas podem ter benefício, mas não há de sair o decreto que regulamenta a lei. Então, portanto, tem a lei, mas não tem regulamentação. O Rio de Janeiro também vive oscilações, né? O estado do Rio está, talvez, a situação de orçamento público mais calamitosa do Brasil é no Rio de Janeiro. O município do Rio melhorou bastante a lei. Então, isso vai variando de estado para estado. O que é interessante no incentivo é que alguns, quer dizer, a gente que é do mundo cultural, prioritariamente, vê lá a Lei Rouanet ou vê a lei do Estado, mas vocês vão observar pelo manual que tem uns incentivos que são pouco utilizados e que talvez haja saídas criativas para que municípios e estados implantem coisas diferentes e consigam potencializar alguns dos mecanismos. Então, 2 que dá para destacar no âmbito federal, mas que são geridos pelo Estado e município, são os fundos da infância e o fundo do idoso. São 2 incentivos federais, eles pegam cada 1% do imposto de renda das empresas, né, mesmo da Rouanet, a 4%,
então é mais um do idoso e mais um da criança. E o município ou o Estado regulamenta a maneira como vai operar a captação desses fundos em cada lugar. Então, assim, você tem estados e municípios que têm dito, olha, eu vou estabelecer um percentual para as empresas destinarem desse recurso que são depositados nos fundos. Então, tanto a prefeitura quanto o Estado abrem uma conta chamada Fundo do Idoso, o Fundo da Criança. O dinheiro transita por essa conta e a empresa, ao depositar na conta, diz, olha, eu quero que vá para o projeto da Filarmônica, vá para o projeto de XYZ. Em municípios que isso funciona, o resultado é assim impressionante, né? O caso, por exemplo, que a gente falava essa semana de Barretos. Barretos, uma cidade do interior de São Paulo, cujo município pegou essas leis de incentivo de criança e idoso e regulou de um jeito bastante eficiente. Ele colocou um percentual só de 5% que o próprio fundo escolhe para onde vai, mas 95% a empresa pode escolher, dentro dos projetos aprovados pelo Conselho, que projeto ela quer investir. Então, 5% o Conselho escolhe e 95% a empresa diz. Nessa linha, por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital que está lá funcionando há tantos anos, capta pelo Fundo do Idoso 65 milhões, mais ou menos, de reais por ano, dinheiro esse que é de imposto de renda federal e que vai todo ele para o município de Barretos, que tem o maior hospital referência de combate e tratamento de câncer do país, com 7 mil atendimentos de pacientes com câncer por dia, quer dizer, uma cidade num volume de atendimento gigantesco, graças, quer dizer, e hoje o Fundo do Idoso, o Hospital do Barretos tem hoje pouco mais de 100 milhões de reais captados via incentivos fiscais federais, que representam basicamente 1/3 da captação do hospital, quer dizer, dos 300 milhões de reais, 100 ele consegue efetivamente tanto de fundo de idoso quanto de fundo de criança. Então, ele tem uma área de câncer de criança, de câncer infantil, e tem uma área atendendo pacientes considerados idosos, portanto, acima de 60 anos. E a gente vê, né, os tantos municípios, que pega o Rio de Janeiro é um caso, por exemplo, que uma briga enorme, dizendo, não, aqui o Conselho é que vai decidir que projeto vai investir e tal, e uma dificuldade gigantesca de captação, né? Ninguém doa para os fundos estadual e municipal do Rio de Janeiro. O município de São Paulo, por exemplo, estimulou muito a captação e pega 10% para projetos que o Conselho decide. E o interessante é que, quando você vai captar esse projeto do idoso, da criança e adolescente, ela é uma verba que não é muito brigada dentro das empresas. Então, acho que tem essa dupla vantagem. É o IR que fica no município e, na hora de captar o patrocínio, você não tem muita concorrência. Então, dá para perceber, dos 105 milhões que o Hospital do Câncer de Barretos levanta por ano, 60% desse valor vem via idoso. E é um volume significativo, mesmo considerando a missão do hospital e toda a importância. Então, é um recurso pouco utilizado ainda. Há uma tendência, digamos, didática no manual ou no trabalho que vocês pretendem fazer, no sentido de outros municípios no Brasil que não têm lei de incentivo, que podem aprender a ter? Existe essa linha? Olha, existe. A gente, por exemplo, a gente tem um cliente que foi o cliente que surgiu aí dessa associação, né, que é a Arteris, que é uma empresa de concessão de rodovias, né? Eles têm rodovias pelo Brasil inteiro, e eles hoje passam as estradas deles por 184 municípios. E aí a ideia foi dizer, bom, vamos tentar estimular que esses municípios consigam criar leis, porque, como ele paga imposto sobre serviço nesses vários municípios, há uma excelente oportunidade claro, para eles, empresa, fazerem investimento e, portanto, influenciar no desenvolvimento cultural, social desses municípios, mas, do ponto de vista também das outras empresas nesse município, esse efeito é multiplicador, né? Ou seja, ela é uma das empresas que paga ISS nesse lugar. Então, isso tem sido bastante comum, fora municípios que espontaneamente têm montado políticas nessa direção. Por exemplo, amanhã à noite eu dou uma palestra em Botucatu, no interior de São Paulo, que é uma cidade, fica umas 2 horas de São Paulo,
E o debate lá é exatamente esse. Assim, o município tem implantado frentes muito ousadas de buscar a captação de recursos. Acabou de montar uma filial da Pinacoteca do Estado de São Paulo, em Botucatu. Montou uma área de desenvolvimento tecnológico para estimular startups, etc., gigantesca. Tem atraído empresas para lá e tem feito esses convites. Assim, olha, vem aqui, fale com empresários, etc., para tentar mostrar como é importante desenvolver aqui localmente. Então, eu acho que, e tudo isso muito fruto desse tipo de disseminação de ideias que a gente tem feito, né? Então, acho que a oportunidade está aí, está dada e tem bastante gente atrás de aproveitá-la, né? O interessante dessa pesquisa da Arteris, dos 184 municípios que foram levantados, uma parte significativa deles já tinham a lei, mas não estavam utilizando. Então, na mudança de gestão, não sei por que cargas d'água, ali, de certa forma, a lei já não era mais utilizada no município. Além dos municípios que podem seguir os bons exemplos, as boas práticas para criar esses tipos de mecanismos, aqueles que já têm e não estão usando. Então, também são mais fáceis, mais rápidos de estimular, é só realmente voltar a utilizar, né? Pelo menos a plataforma virtual, ela tem a pretensão de ser também repetindo a palavra, uma plataforma para apresentar também projetos aos moldes que você fez com a História Brasileira? Então, acho que a ideia inicial era começar pelo marketplace, mas a demanda das empresas foi tão grande que a gente já começou atendendo elas na pré-seleção de projetos, explicando como as leis funcionam. Mas o marketplace, a ideia inicial é juntar patrocinadores com produtores culturais, mas de uma forma organizada. Então, onde o patrocinador consiga navegar escolhendo, eu quero esporte, eu quero aquela lei estadual ou aquela municipal, da onde realmente eu estou atuando. E com esse filtro ele consiga ver ali as opções de projeto e contactar o proponente, né, o produtor cultural, pedindo mais detalhes de contrapartidas, né, vendo as certidões, certificando que o projeto ainda está ativo. Sim, respondendo a tua pergunta, a nossa ideia é criar esse link. Esse link é convencional, é o edital, né? Sim, mas a empresa em si ela precisa de um mecanismo para as leis estaduais e leis municipais. A decisão é muito rápida. Você tem que usar o recurso dentro do mês. Mesmo no IR, quando a empresa recolhe trimestralmente, eu percebo, de tanto frequentar os departamentos de marketing, que a decisão ela tem que sair. Então, boa parte do recurso, às vezes, não é utilizado por falta de opção. O marketing não consegue defender a escolha, ou não encontrou nada que está ligado com a missão ou com o core business da empresa e deixa de patrocinar. Então, tendo um filtro, tendo algum mecanismo que apoie a empresa na escolha, acho que esse desperdício de recurso acaba diminuindo, né? E falando nisso, vocês conseguiram mensurar qual projeto cultural se torna mais interessante? Quais as características de um projeto cultural que se torne mais interessante para ter essa atratividade do patrocínio? Isso aí é um dos segredos que a gente divide com os colegas, mas sim, acho que esse é um ponto essencial. Acho que para os produtores culturais eu sempre aconselho a tentar antecipar as tendências, os aniversários das grandes cidades, das capitais, estar antenado, olhando ali o histórico dos projetos mais patrocinados e melhor patrocinados. Depois de idealizados, tentar procurar os apoios que deem maior credibilidade. Eu vou dar um exemplo do Ano da Alemanha no Brasil. Antes do ano ser anunciado, a gente encontrou ali no site do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, a lista dos países que seriam homenageados e a sequência. Quando a gente inscreveu o projeto sobre a relação entre Brasil e Alemanha, com 2, 3 anos de antecedência, nosso primeiro contato com o Instituto Goethe, pedindo apoio, foi muito diferente. Eles tinham ali um rol de projetos que eles gostariam de desenvolver no ano, mas pouquíssimo deles aprovados em leis de incentivo. E o rol de empresas alemãs, por mais que seja um país esteja muito presente no Brasil, é limitado. Então, a gente solicitou o apoio do Instituto, da Câmara Alemã,
e do próprio consulado, e as 3 casas participaram. Então, no contato com as empresas ligadas à Alemanha, ou que participam do anuário Brasil e Alemanha, foi muito mais fácil. Então, o que eu enxergo hoje, acho que 2 conselhos que eu passo sempre para os colegas é ter um cardápio um pouco maior de projetos, para não perder reunião, porque é muito duro você conseguir agenda, ou você conseguir a atenção de um diretor de marketing, você ter um projeto e ele fala assim, não, isso aqui a gente patrocinou no passado. Ou não, isso aqui não é a nossa intenção. Então, ter um cardápio, mesmo que sejam de projetos próprios ou de colegas, de parceiros, é interessante, porque quem toma a decisão é a empresa. Então, eu já levei projetos nossos de parceiros e eu vi o diretor de marketing escolhendo um projeto de parceiro, e mesmo assim foi um momento bom, porque eu tenho certeza que ele não patrocinaria um dos nossos e acabaria patrocinando de uma empresa que a editora não tem relacionamento. Então, acho que ter um bom cardápio, conseguir os apoios necessários para deixar o projeto mais forte, já é um bom começo. E no Brasil, nessa pesquisa, Fábio, o que você conseguiu identificar de destaque, principalmente no Nordeste ou no Sul, de leis de incentivos que funcionam? E, ao contrário, também as que você viu que poderiam funcionar e não funcionam? Acho que, assim, de leis, você tem alguns estados que as leis classicamente têm funcionado também de maneira longeva, né? O Ceará, a Bahia, no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também vem funcionando. O Paraná ensaia a começar sempre, mas é um estado que tem dificuldade com a lei estadual. Agora, tem alguns estados que vão para a tendência de virar fundo, né? O caso do Pernambuco, por exemplo, com o Funcultura. Tem esse debate muito na sociedade, não, as empresas não devem definir o futuro, então vamos tentar fazer isso virar um fundo do poder público. E aí começa, quer dizer, claro, muda quem decide, né? Num caso é o empresário da empresa, e no outro caso é o secretário de Cultura daquele estado ou daquele município, e muitas vezes você acaba diminuindo a frente de possibilidades, né? Porque o fato de virar fundo, muitas vezes o fundo, que eventualmente poderia ser, digamos, um dinheiro adicional naquele município, vira só aquele fundo do dinheiro incentivado e tal. E com uma dificuldade enorme, né? Porque quando é fundo, é difícil, às vezes, a empresa querer espontaneamente contribuir com o fundo. Ela fala, poxa, é difícil eu ver minha marca no produto final. Então, enfim, era mais fácil o Estado não tentar criar essa frente. Fala, destaca o orçamento, o valor para fundo, mas o incentivo é outra coisa, né? Um dinheiro que pode ser suplementado. Uma coisa que eu acho que para o produtor, assim, que busca o dinheiro, e o manual tenta um pouco dar essa visão, também você ter uma visão bem ampla de quais as alternativas que se pode usar, né? A gente bateu um papo aí no café um pouco antes de entrar aqui, falando dessas frentes, porque o mais óbvio é a pessoa falar, legal, tem um projeto, vou na Lei Rouanet. Ok, a Lei Rouanet é mesmo a lei de cultura mais importante do Brasil, mas ela não é a única, né? Você tem N outros incentivos, quer dizer, se o seu projeto é de uma orquestra e tem um trabalho, por exemplo, com criança, por que não tentar acessar o fundo da criança? Se tem um trabalho com terceira idade, por que não tentar acessar o fundo de idoso? Se tem tem audiência que frequenta esses concertos, por que não tentar os programas de pessoa física, né? As pessoas darem percentual do seu imposto? E aí, para além disso, por que não pensar fora das fronteiras, né? Ou seja, por que também não pensar em recursos de fora, de outros países e tal, que possam, na verdade, canalizar recursos para essas atividades? Eu acho que, assim, quando você pega modelos em outros países e vê como, na verdade, você tem frentes criativas, né? Assim, você vai num museu americano, por exemplo, e fala, olha, eu quero entender, na verdade, as maneiras de eu apoiar o museu ou me relacionar com o museu, ele vai te abrir um cardápio assim, infinito de coisas, de situações, na verdade, que aqui talvez a gente nem pensasse, né? Mas eles têm um baita estímulo à captação de legado, então vou chegar e falar, bom, o sujeito não tem herdeiros,
tem uma relação, digamos, aqui com o nosso museu ou com a orquestra antiga. Então, poxa, eu vou estimular que, se ele não tem herdeiros, que ele possa dotar o patrimônio dele, depois que ele morrer, para a nossa instituição. Quer dizer, um baita jeito de alavancar e de captar recursos. Algumas dessas pessoas físicas, o que é identificado há muito tempo na cultura da sociedade americana, por exemplo, é de que a pessoa física muitas vezes não quer doar para a despesa corrente. Ela tem uma sensação de que eu vou doar lá para aquele museu, ele vai pagar a conta de luz e depois ele já não tem meu dinheiro já foi embora. Então, há muito tempo que foi criado para instituições americanas, de maneira geral, a estrutura do endowment, que aqui várias já repetiram, já começaram a montar esse modelo. O que é o endowment? O endowment é um fundo patrimonial que você faz doações ao fundo e, rigorosamente, existe, digamos, um bloqueio pelo conselho da entidade da disponibilização desses recursos. Quer dizer, qual é a ideia? Em situação normal, se a entidade não estiver passando por nenhum apuro, ela só pode usar o rendimento da aplicação financeira desse dinheiro. Então, digamos que você consiga R$1 milhão para um fundo de endowment, isso rende, sei lá, R$100 e poucos mil por ano no Brasil, né, que o juro é alto, todo ano. Então, esses 100 e poucos você pode usar, mas você não pode usar R$1 milhão que você recebeu nessa doação. Então, você vai no MoMA, o MoMA tem $1 bilhão no endowment do MoMA, que ele não usa esse dinheiro. Só que isso fortalece ele na captação de dinheiro com o banco. Vocês imaginam, na hora que ele chega e fala, tá bom, o banco tal, você não quer, então, me dar um patrocínio aqui, me apoiar a exposição? Vou mudar o endowment de banco, porque você muda, põe no banco, aplicado no banco que você quiser. Então, com isso, na verdade, ele tem um instrumento de pressão enorme. Se ele precisa de crédito para fazer uma obra, ele tem um fundo patrimonial que ele está acessando o crédito, mas esse fundo dá lastro para a operação. Enfim, coisas que parecem, às vezes, excessivamente sofisticadas, mas que devem, sem dúvida nenhuma, fazer parte da nossa criatividade quando tenta montar um programa de captação de recursos, né? Então, para além dos argumentos que o Pedro mencionou muito bem, que são de como é que você atualiza em termos de apelos de marketing, de mercado, mas falar também, quais são todas as alternativas que eu tenho do ponto de vista de instrumentos legais para montar um programa consistente e que dê perenidade para a instituição ou para a empresa que eu estou gerindo. E um ponto complementar ao que o Fábio fala, que a gente acabou criando um braço na editora de inscrição de projetos em crowdfunding. O crowdfunding que está começando no Brasil, claro, já tem estrada, mas não chega nem perto do volume de recursos que corre nos Estados Unidos, na Europa. É um veículo interessantíssimo de ser aproveitado. Eles têm mais ou menos, basicamente, 4 grandes eixos, né? O primeiro é que você vende um pedaço do teu projeto, como se fosse vender um share da empresa para os investidores. O segundo, que é ligado à caridade, bem um cunho social. O terceiro, que você aporta, né, contribui porque você gostou da ideia. Isso é muito comum na parte de games e tecnologia. E o quarto, que você ganha alguma contrapartida. Então, por exemplo, você gosta daquela banda, você quer ver a banda no Brasil, você quer receber o disco, ou você é de um time de futebol, você quer ver algum evento ou o livro publicado, você aporta e ganha como contrapartida o produto, a entrada para o evento. Então, o crowdfunding, eu gastaria mais energia colocando projetos, olhando o potencial dele, não só restrito ao Brasil. Porque o crowdfunding, como é uma plataforma online, por exemplo, falar no crowdfunding de Amazônia é uma coisa internacional. Falar da Antártica, a gente conversava há pouco sobre o Amir Klink e a Marina Klink, que participaram de um projeto nosso e vieram aqui conversar com o Afonso, também é um tema super internacional. Acho que é só enxergar quais são os nossos grandes ativos e também abrir essa frente. É uma forma alternativa de levantar recursos. Sou artista, mas já há uns 10 anos que venho trabalhando também com as leis de incentivo, mas além dessas leis maiores, eu tenho tentado encontrar essas brechas, né, desses outros fundos, constituir uma instituição sem fins lucrativos, e chegando nesses lugares, por essas brechas, eu pude chegar em diferentes lugares do país,
nesses cantos mesmo. E aí eu comecei a perceber que, como que nesses lugares, essas ferramentas não chegam, pela própria burocracia, pelo texto, pela maneira, não chega. Então, assim, eu tenho tentado, nesses lugares, conseguir ajudá-los a escrever os projetos, pensar junto, mas eu queria, assim, saber para vocês, como que a gente consegue chegar realmente nesses lugares, as leis, os editais, como instrumentalizar mesmo, como facilitar para que não fique só a gente, né, que trabalha com arte nesse lugar, mas que possa chegar mesmo, né, no Sebastião Farinhada, que é um dos maiores cantadores, mas que não sabe como acessar isso. Então, vou tentar responder. Mas, assim, não tem resposta fácil, tá? Acho que... Sim. Acho que o primeiro ponto que não dá para descartar é que você pode escrever o projeto no seu CPF. Então, acho que mesmo artista, acho que é um começo. O segundo ponto, quando você destaca de inscrição de projeto, captação, execução, espalhados aí pelo Brasil, não é fácil para ninguém. A gente tem um projeto sobre Belém, adoro Belém, vou no mínimo 1 ou 2 vezes por ano para Belém, mas é difícil captar, é difícil chamar a atenção dos grandes varejistas para o projeto, não é fácil. É que em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, bons projetos acabam aparecendo e sendo patrocinados, já tem, de certa forma, uma cultura. Em outros lugares, você precisa sentar às vezes é com o dono, ou com o filho do dono, ou alguém muito próximo à família, são grandes empresas, mas, no geral, familiares, e explicar como o mecanismo funciona do zero. Então, assim, para um artista, o que eu aconselho, acredito que o Fábio também possa dar aqui algumas sugestões, é tentar dimensionar o projeto com valores que não sejam difíceis de captar, porque aprovar o projeto com valor alto não quer dizer que é boa notícia. Se aprovou com 1 milhão, mesmo na Lei Rouanet, você precisa captar no mínimo 20% para startar o projeto. E redimensionar não dá. Então, aprovar realmente no valor que seja ok, ou bem próximo do que você conseguiria executar, conversar com outros produtores para enxergar se esse tipo de tema tem sucesso ou não, tendo se inscrito no CPF ou junto com alguma empresa já constituída. Mas não tem caminho fácil. Acho que é uma questão de não desistir. Eu acho que tem apesar desses incentivos, e você ter aí mais de 20 anos, né, que a gente tentou começar a organizar essas estruturas no Brasil, acho que a gente tem, primeiro, uma coisa que o Afonso até mencionou antes, e tal, acho que tem uma dificuldade de continuidade em alguns desses mecanismos, né? Então, esse ano não saiu o edital da lei estadual, então o pessoal que vinha fazendo e tal, poxa vida, aquele ano não sai, ou, por exemplo, São Paulo, o município não saiu. Ou vem notícias do tipo, agora a Lei Rouanet não vai poder ser aplicada para projetos desse tipo, daquele tipo. Então, você tem, às vezes, verdadeiros bombardeios vindos dos próprios gestores da Lei Rouanet ou dos mecanismos de incentivo, criticando o mecanismo, né? Isso não funciona, etc. e tal, e tira a credibilidade de maneira daquilo que a gente tem muito forte. Então, acho que assim, o ponto número 1 é continuidade, né? Ou seja, a gente só vai conseguir estabelecer que as pessoas saibam, etc., porque você tem mecanismos que são contínuos, você tem mecanismos que se renovam, também não quer dizer que eles não precisem se renovar, mas o fato deles terem um outro defeito não significa que eles sejam uma porcaria, só significa que eles precisam ir melhorando devagarinho, e aí as pessoas podem acessar e tal. A segunda coisa que eu acho que é um ponto é uma dificuldade enorme que a gente tem no país de formalização, institucionalização. Você pega, por exemplo, se você for agora, não para exaltar nenhum modelo, mas porque assim, em termos de modelo de desenvolvimento mesmo, a gente está em outro estágio, mas chega na sociedade americana e fala, bom, eu quero ser um artista, ou eu quero desenvolver o meu trabalho, não que seja muito mais fácil lá, é muito difícil, aliás, a concorrência lá é muito mais profissional e muito mais complicada. Mas assim, eles têm N instrumentos de espaço de mercado, de maneira como você avança e de como que você acessa
os mecanismos. Então, por exemplo, todo show de música nos Estados Unidos, obrigatoriamente, não é por lei, mas isso é cultural, tem show de abertura. Então, você vai num show, às vezes é um artista médio, mas tem um cara abrindo. Eu já conheci muita banda que eu adoro, vendo o show de abertura, que é alguém escolhido pelo artista principal, mas é um cara que está sendo puxado, ou seja, isso é super importante. Aqui, raramente, você tem um show de abertura. Segunda coisa é que você tem estabelecido de maneira muito clara funções no papel de representação desse artista, porque é muito difícil dizer para o seu Severino, mas assim, mesmo para artistas grandes, né, sou advogado há anos do Chico Buarque, explicar para ele como é que ele levanta, fala para o Chico Buarque, vai lá e faz assim, ali, não faz, não é o perfil dele, não é e nem tem que ser, né? Então, assim, nesse outro modelo, você tem todo artista, por menor que seja, ele estabelece sempre um manager. Ele tem um cara que é o gerente dele lá. Então, é o seu Zé, mas tem um cara que agenciam vários seus Zés e que são caras que tentam realmente falar, olha, as oportunidades estão aqui, aqui, aqui. E, claro, tem os grandes managers também, né? Depois você tem um passo acima, que são caras que trabalham muito essa conexão de negócio e tal, que são os agentes de talento. Então, hoje, por exemplo, lá você tem a William Morris, a CAA, que são agências enormes que fazem esses grandes negócios de grandes nomes, etc., e de muito artista também que eles investem. Eles falam, cara, pô, esse artista tem espaço, por que eu não vou pegar ele aqui? Olha, ele concorreu ali no The Voice, pode acontecer. Então, acho que isso é continuidade, essa profissionalização, que talvez seja o melhor termo para essa segunda coisa que eu estou tentando me explicar aqui, e eu acho que são pontos essenciais. E valorizar esse trabalho, né, desses profissionais, porque isso também é uma coisa muito cultural nossa, né? Às vezes a gente chega e fala, mas para que eu preciso de tanto burocrata, né? De um agente? O agente é um cara importante, alguém tem que gostar desse papel, né? Um canta, o outro tem que ser... Ou advogado, né? Mais um burocrata. Não, ele faz o seu papel, né? Então, assim, o mercado se profissionaliza e cresce na hora que você valoriza toda a cadeia, né? Ou seja, todo mundo que trabalha nele tem sua importância para desenvolver e tornar esse mercado mais forte. Tem o fato de que o grande motor dessa comunicação e da formalização das leis é o Estado. E o Estado, nesta hora, por exemplo, a gente está sentado aqui conversando um pouco pela ausência do Estado. O Estado poderia estar fomentando essas leis. As formas de comunicação que são muito mais eficientes que o Estado tem para chegar aos municípios e aos seus gestores é muito mais eficiente. Nós estamos assim, cobrindo uma lacuna mesmo, de que eles podiam estar fazendo isso com muito mais clareza, com muito mais orientação formal, porque a gente sabe que cada estado, município desse país tem uma lei de incentivo com suas próprias regras, com suas próprias especificidades. Poderia ter um padrão que se passasse para uma coerente, né? A questão da elaboração do fundo, que eu, né, queria até que você fosse um pouco mais fundo nessa questão, porque é, de fato, uma ameaça ao nosso fazer cultural, ao nosso modo de produção. É muito sério. O direcionismo vai determinar o investimento mesmo, não há como negar, isso é até da natureza do gestor público, entende? Então, tem isso também, né? Vários incentivos, você tem lá as escalas de cumulatividade, né? Então, por exemplo, os culturais têm várias leis diferentes que estão dentro de um teto isolado. Então, por exemplo, os 4% que hoje as empresas podem dar para a Lei Rouanet, elas podem também, por exemplo, não querer a Lei Rouanet e dar esse mesmo dinheiro para projetos da Lei do Audiovisual. Ou podem não querer a Lei do Audiovisual e fazer o seu investimento em fundos de investimento em cinema, que dá para fazer, fundos financeiros, e aí ela não vai usar a Lei Rouanet, nem a Lei do Audiovisual vai usar o fundo. Mas esses incentivos são os que cumulam. E aí cada setor tem benefícios que cumulam ou não cumulam, mas rigorosamente 9% do imposto, sendo 4% de cultura, 1% do esporte, 1% do câncer, 1% de assistência social, 1% de idoso, 1% de criança, ela pode contribuir como limites, como deduções que são isoladas. Depois você vai tendo outras coisinhas agregadas. Por exemplo, tem mais 1%, que daria 10%,
que ela pode, por exemplo, transferir aos funcionários da empresa em Vale Cultura. Depois você teria mais 2% do lucro da empresa, e aí não do imposto de renda, que pode ser doado para entidades que seriam potencialmente qualificáveis como de interesse público, né? Então, você não necessariamente precisa ter as titulações de OCIP ou de entidade pública, mas se você for, digamos, uma entidade cultural, você pode dar recibos, e esses recibos são dedutíveis do imposto para essas empresas, complementarmente aos outros incentivos que existem. Então, você vai somando, né? Aí, mesmo que ela não seja do lucro real, mas que tenha ICMS, aí ela vai de novo ter outros incentivos e por aí vai, IPTU e ISS. Eu acho que um ponto também importante é que assim, as empresas, para usarem o incentivo, né, a dedução fiscal através do IR, elas precisam estar no lucro real. Mas para usar ICMS, ISS e IPTU, não. Então, ali você tem lucro presumido e o real, a gama, né, o universo de empresas aumenta e necessariamente a empresa não precisa estar dando lucro. Porque acho que a grande dificuldade, ainda mais nesse nosso momento de crise, é que o departamento de marketing já anuncia assim, a empresa virou no negativo de 2015 para 2016 e a perspectiva para esse ano não é melhor. Mas ela circulou mercadoria, ela recolheu ISS, ela pagou IPTU. Então, acho que, nesse momento, ter uma carteira de projetos aprovados em diferentes leis ajuda. Bem, a gente vamos caminhando para o final agora. A Fernanda está distribuindo o livro. Cada um custa R$150. Vocês, por favor, entregue o livro. Os meninos fizeram a cortesia de trazer para vocês. A gente também trouxe um livro que a gente editou com bastante orgulho para a sede da Unesco de Paris. Teve um concurso e a editora acabou sendo escolhida. Acho que até o momento é o nosso projeto mais importante. Está sendo distribuído para os 196 líderes mundiais, signatários da agência. E ainda não foi para Paris, então, em primeira mão para vocês. Eu vou pedir para o Afonso, aí, comemorando os 30 anos, escolher o aniversariante da... Você é o... Estou brincando. O seu já está garantido, mas é da plateia. Como nós vamos decidir que esse livro será sorteado? Quem fez aniversário mais próximo do dia de hoje? Não, você não, Romanelli, você não conta. Espero que goste. Gente, muitíssimo obrigado. Até o próximo evento. Obrigado, Fábio. Obrigado. E a gente fica super à disposição aqui. Depois, se tiver mais alguma questão. Tem um e-mail de contato no manual. Se tiver alguma dúvida, é só escrever. Obrigado, Afonso.